Olá, guerreiros e guerreiras do canal O Imbatível. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aí a nossa nova fase, que eu chamo de segunda fase, dessas nossas leituras e como elas têm transformado a minha vida e pode transformar a sua também, fortalecendo a sua mente, lhe tornando um imbatível. No primeiro momento, na primeira fase, nós trabalhamos aí uma sequência de mais de uma dezena de livros que buscaram apresentar uma fórmula simples e prática para que você pudesse estar exercitando em 12 semanas, 13 semanas, um hábito, desenvolvendo um hábito que viesse a fortalecer a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E agora, nessa segunda fase, nós estaremos trabalhando a sua mente, como você pensar dentro daquelas fases, num construto constante de uma mente forte que irá transformá-lo em um imbatível. E nessa fase nós estaremos falando de quem? Inevitável. O grande mestre Sun Tzu. Vamos discorrer sobre Sun Tzu e seus 13 capítulos, A Arte da Guerra, Sun Tzu, a obra original. Se vocês me permitirem, talvez eu ainda fale A Arte da Guerra para Mulheres. E o nosso livro base, né? Sun Tzu e Sun Pin. Sun Pin, para quem não sabe, ele é bisneto de Sun Tzu. E ele fala sobre métodos militares. Né? Como você transforma isso para a sua vida? Esse é o nosso livro base. E discorrido sobre Sun Tzu, nós estaremos falando sobre Hiroshi Moriya, as 36 estratégias secretas. O nosso amigo inevitável Maquiavel e o Príncipe, e o livro proibido, né? Do nosso amigo Robert Greene, As 48 Leis do Poder. Quando encerrarmos essa segunda fase, eu espero ter deixado você preparado para mergulharmos numa sequência de livros, não só livros físicos, mas livros que estão disponíveis, e esses livros todos estão disponíveis no Spotify, em bibliotecas digitais. Recomendo, escute. Se você não tem tempo, ouça. É bom sempre ter um livro que a gente pode fazer anotação. Eu também, eu particularmente sou assim. Mas se não, busque então essa ferramenta que é a literatura através de audiobooks, certo? E na terceira fase nós vamos falar sobre 3 livros e 3 e-books que são de minha autoria para você ter como seus livros guias de bolso, tornando a sua mente um imbatível, uma mentalidade milionária. E o que tem mais interessante nesses livros, eu vou estar disponibilizando eles totalmente de graça. Você vai baixar o livro, vai entrar em contato, eu vou mandar o livro para você, você vai ler. Se achar que ele tem algum valor, você faz um Pix de qualquer valor, 1 centavo, 2 centavos para nós, que vai ser o meu feedback quanto à qualidade dos meus inscritos. Perfeito? Então, venha conosco, vamos iniciar essa nossa nova fase. Então, prepare-se, né, meu guerreiro, para desbloquear esse líder que está escondido aí dentro de você. Como vocês sabem, há décadas eu enfrentei batalhas reais, nas ruas, onde cada decisão minha podia estar, vocês sabem bem, a diferença entre o caos e a ordem. E o que a gente aprende? Que a verdadeira vitória não estava na força bruta, né? Usar o bíceps, mas na nossa capacidade de antecipar o próximo passo do nosso adversário, não só no mundo da segurança, no mundo policial, mas no nosso dia a dia. Só que não sou eu o pai disso aí tudo, né? Como eu falei para vocês, nosso pai disso é o nosso amiguinho Sun Tzu, que, ele, no seu livro Arte da Guerra, ele vai estar preparando você
para essa atividade. Então, eu quero que você imagine-se, tá? No comando de um exército, ou talvez assim, apenas enfrentando os desafios do dia a dia. Um projeto de trabalho, um relacionamento, uma crise familiar, não importa. Uma negociação que para você ela é decisiva. Cada escolha que tu venha tomar, ela pode mudar assim, totalmente o resultado final daquilo que você deseja. Então, o Sun Tzu, ele nos ensina, como eu já falei, que a guerra não é sobre lutar, não é por aí, mas sobre vencer antes mesmo de entrar no confronto. Ele já dizia, né, Sun Tzu tinha uma frase clássica, que o maior feito é dobrar a resistência do inimigo sem lutar. Fantástico? Então essa é a nossa essência, a essência das estratégias que moldaram boa parte da minha vida militar e como profissional também da mente humana tem feito isso. Então se você quiser saber mais, volta de novo, curta, comente, compartilhe, assine o sininho para não perder nada dos nossos assuntos transformadores. É a segunda fase e eu agradeço aí mais de 100 seguidores. E quem sou eu? Meu nome é Otomar Pereira de Pereira, eu sou coronel veterano do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Sou neuropsicopedagogo e hipnoterapeuta. E este é o seu canal O Imbatível. Então, agora vamos mergulhar na história desse homem que nos traz essas lições que eu chamo de lições atemporais, né? Então, quem foi Sun Tzu? E como é que ele criou um legado que atravessa os séculos? Então, Sun Tzu, ele foi um mestre da estratégia, ele vive na China há 2.500 anos atrás, durante os reinados combatentes, né, os reinos combatentes, uma era em que os conflitos eram incessantes, e pouco se sabe da vida pessoal dele, mas a lenda, né, conta a lenda, é que ele era um general brilhante, né, lá do reino Wu. Dizem que Sun Tzu, ele prova a genialidade dele, isso está no próprio livro dele, na famosa Concubinas do Rei, quando ele treina as próprias concubinas do rei, e é um tapa na cara da liderança. Leiam, é importante. Mas a capacidade dele não estava só de estar liderando soldados, né? Mas estar entendendo a natureza humana e como explorar as fraquezas do seu oponente. O que torna Sun Tzu fascinante é que ele não era apenas um homem da guerra, tá? Ele era um filósofo, um estrategista que viu o conflito, como que ele via o conflito? Como uma dança da mente atual para os tempos que vivemos, né? Então, aqui nesse livro dele, A Arte da Guerra, ele não glorifica a batalha, mas ele ensina como estar evitando a mesma. O legado dele são os 13 capítulos, né? Como que ele atuava. E é assim que eu vou fazer. Eu vou estar transformando cada capítulo, naquele esqueminha que você já conhece, em pequenas lições para que você aplique semanalmente, agregando a nossa primeira fase. Tá? E eu vou estar podendo guiar vocês nessa leitura prática sobre o livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Né? Como se fosse um planinho de ação básico para vocês. Isso aqui é só o mel na chupeta. Compre os livros, leiam o livro. Então, prepare-se, tá? Para estar absorvendo essas lições e principalmente estar aplicando elas no seu dia a dia, seja no trabalho, nos desafios pessoais, enfim, você escolhe o campo, mas aplique. Então, na primeira semana, cálculos iniciais. O que Sun Tzu ele começa com a base de tudo, né? Ele fala do planejar. Planejamento é maior que o plano, certo? E ele divide o planejamento dele em 5 fatores a observar. O caminho, que é a missão, o clima, que são as condições externas, o terreno,
que é o ambiente, a liderança e a disciplina. E eu, como militar, eu usava isso para estar avaliando riscos antes de qualquer operação. E na sua vida, pergunte, qual é o seu objetivo? O que você quer? Quais são os seus obstáculos? Você tem que localizar. Planeja cada passo com clareza. Na semana 2, condução da guerra. Então o Sun Tzu ele fala sobre eficiência. Uma guerra longa esgota recursos. Está aí a guerra da Ucrânia. Então a vitória deve ser rápida. No dia a dia, isso significa que gerenciar seu tempo e energia, pessoal. Não se desgaste em batalha desnecessária. Foque no que realmente importa. Tire o resto e resolva o problema com precisão. Perfeito? Semana 3. Planejamento ofensivo. O melhor ataque não é destruir o inimigo, não é por aí, mas capturar os seus recursos e esses recursos intactos. Em negociações ou conflitos, é bom você estar buscando sempre o que você vai ganhar. Eu vejo que como ensinar alguém a aprender sem quebrar a sua confiança. Isso eu faço como neuropsicopedagogo, tá? Na semana 4, disposições táticas. Então, Sun Tzu ele ensina que a invencibilidade está na defesa, mas a vitória está no ataque. Entenderam? Construa uma base sólida, sua saúde, suas finanças, sua mente. E ataque apenas quando a oportunidade for clara. Não adianta atacar capenga que dá errado. Equilíbrio é a chave. Na semana 5, energia. Aqui ele fala sobre usar a energia de forma criativa. Combine táticas diretas e indiretas para confundir o adversário. Na vida isso é misturar lógica e intuição. Como faço na hipnoterapia, tá? Para estar desbloqueando potenciais. Na semana 6, pontos fortes e fracos. Identifique as fraquezas do seu oponente e ataque onde ele não espera. É ali. No trabalho, por exemplo, encontre lacunas no mercado ou em um projeto e use isso a seu favor. Conheça seus pontos fortes e use estrategicamente. Semana 7, manobras. As manobras, elas exigem coordenação e adaptação. Então, o Sun Tzu ele vai estar alertando para evitar terrenos perigosos na sua vida. O que quer dizer isso? Fuja de ambientes tóxicos, pessoas tóxicas, locais que não vão lhe projetar para o futuro. Escolha suas batalhas com sabedoria. Na 8ª semana, variações táticas. Adapte-se às circunstâncias. Como militar, aprendi que nenhum plano sobrevive ao contato com a realidade. Tenha sempre plano B, porque o A não vai funcionar. Seja flexível. Ajuste as suas estratégias. E nunca fique preso a uma única abordagem. Eu vou martelando, não funciona assim. Não deu certo, não muda o objetivo, muda o plano. Marcha do exército, na semana 9. Observe os sinais ao seu redor. Sun Tzu ele vai estar falando sobre interpretar o terreno e o comportamento do inimigo. Na nossa vida, isso é ler as entrelinhas, ok? O que as pessoas dizem, o que o mercado sinaliza. Fique atento. Na 10ª semana, terreno. Conheça o ambiente onde você opera. Sun Tzu ele descreve diferentes tipos de terrenos, tá? Como acessíveis ou perigosos. No seu cotidiano, tá? No seu dia a dia, avalie se está em um ambiente que favorece o seu crescimento ou o limita. Na 11ª semana, 9 tipos de terrenos. Olha que interessante. Aqui ele detalha o terreno, gente. Os terrenos específicos, como agir em cada um. Na prática é sobre entender o contexto. Se você está em uma crise, terreno mortal, ou em uma fase de crescimento, terreno fácil. Ajuste a sua abordagem para a 12ª semana. Ataque com fogo. Sun Tzu usa o fogo como metáfora, tá? Ok? Não é para incendiar nada. Para ataques rápidos e devastadores. Na nossa vida pode ser uma ação ousada, um lançamento de projeto, uma conversa difícil.
faça com precisão e time perfeito. Não fuja do problema, ataque ele no ponto fraco. Na 13ª semana, uso de espiões, informações é poder. Tal. Então, busque informações, pesquisa, networking, aprendizado constante. Você tem que saber o que está acontecendo ao seu redor. Senão você vai tomar decisões desencontradas. Tá? Então, esses foram aí os 13 capítulos, um guia para vencer não só guerras, mas os desafios, gente, do dia a dia. Cada semana, aplique uma tirinha dessa, uma lição dessa, e você vai ver que rapidinho a sua perspectiva muda. Você vai ver que isso é muito poderoso, tá? E muda cada jornada. Meus coleguinhas, a Arte da Guerra de Sun Tzu não é apenas um livro sobre batalha, como eu já falei. É um manual para a sua vida. Como coronel veterano, né, eu já vi de perto como a estratégia pode transformar caos em ordem, como eu já falei para vocês, mas também pode transformar ordem em caos. Como neuropsicopedagogo, entendo que a mente precisa de direção clara para vencer, direção clara. E como hipnoterapeuta, sei que a verdadeira força vem de dentro. Mas só se manifesta com muita disciplina, muito foco. Sun Tzu, ele nos ensina a pensar antes de agir, gente, pelo amor de Deus. A adaptar-se às mudanças e a vencer sem desperdiçar energia. Seja no comando de uma operação, na sala de aula, ou na sua própria casa, não interessa onde. Essas lições dele são universais. Comprometa-se a aplicar um capítulo por semana, como eu sugeri, e você verá resultados reais, pessoal. É isso. A guerra mais importante é a que travamos contra as nossas próprias limitações. Então, pratique isso diariamente. Transforme os seus pensamentos e veja o milagre acontecendo. Ok? Eu sou Otomar Pereira de Pereira, sou coronel veterano do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sou neuropsicopedagogo e hipnoterapeuta. E esse videozinho que a gente fez, está fazendo todos os sábados e te inspirou, então já sabe, curta, comente, compartilhe, divulga, faça crescer. Obrigado aos nossos 100 primeiros seguidores. Já agradeço de novo, vocês são a nossa razão de continuar fazendo alguma coisa. Compartilhe com o seu amigo. Todo sábado sai um vídeo. Agora estamos na segunda fase. E tá lá, tá no Instagram, tá no meu Instagram, @otomarpereira.hipnoterapeuta. Tá aqui no canal O Imbatível, no YouTube. Entra lá, siga. Veja a playlist, volte, aplique cada oportunidade que uma literatura dessa nos apresentou. E agora mergulhe aí na arte da guerra. Todo sábado, como eu já falei, sai um videozinho novo. É um livro, uma história, uma transformação. E nunca se esqueça, seja imbatível.